Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre vários nomes que foram especulados nos últimos dias. Coutinho, o Marcelo Groi, por exemplo, que vai ficar livre no mercado, o Mastriani também, né, que teve algumas atualizações nesses últimos dias. Será que o Cruzeiro prepara ali uma lista de reforços interessantes de olho nessa próxima temporada? Que é o que eu quero comentar aqui com vocês e atualizar, né, sobre cada um desses nomes, que teve algumas informações importantes no último final de semana para soltar, né, aqui para vocês, possivelmente nessa terça-feira, né, que vai estar saindo esse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 43 mil inscritos, só tem um pouco menos de 130 inscritos no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta, né? Então, tem aqui o salve também para vocês, que vai para duas pessoas. Primeiro para o João Vitor da Silva, muito obrigado. E o outro é para o Túlio Castro, também comentou aqui no último vídeo, que aparecer aqui no próximo. Também comente aqui, ó, o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve para vocês. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre o Coutinho, que tivemos essa atualização no final de semana, né, que eu vou deixar aqui as informações que tivemos, que é um nome que eu já comentei aqui com vocês no canal, mas eu não acredito muito que virá, tá, gente? Tá aqui, ó. A ESPN Brasil confirmou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Felipe Coutinho. O Clube Celeste já até fez, né, uma consulta ao staff do atleta que deseja, né, voltar ao Brasil. O Cruzeiro sabe que ter o Coutinho não é uma tarefa fácil e não é só por uma questão financeira. Pesa muito nesse caso a relação do jogador com o Vasco, o clube com que o formou, né, e para o qual ele já declarou diversas vezes que gostaria de voltar quando retornasse ao Brasil. Então, assim, teria essa questão envolvendo, né, o Vasco e tudo mais, onde é o clube que ele foi revelado, mesmo não tendo muitos jogos como profissional, sempre teve essa identificação, né. Eu diria que hoje, com a situação do Cruzeiro e a situação do Vasco, acaba que o Cruzeiro tem uma condição financeira melhor, né, o Vasco está numa situação que nem sabe ainda se a 777 vai continuar como dona, e o Felipe Coutinho, então, poderia adiar, por exemplo, 1 ano, 2 anos, até a situação se resolver, né, com o Vasco, para ter esse retorno. Mas assim, vamos esperar para ver se vamos ter mais atualizações ou não. É igual eu falei, eu acho difícil não por conta dessa situação envolvendo o Vasco. Para mim, isso é até o de menos, viu? Porque para mim o que pesa mesmo é a questão financeira, gente. Não tem como falar que o Coutinho hoje é uma situação muito viável para o Cruzeiro. Até porque ele tem contrato com o Aston Villa até o final de 2026, né? Então é isso, até junho de 2026. Contrato então de mais 2 temporadas tranquilamente, onde ele tem um salário gigante, né? Se não tiver enganado, mais de 7 milhões de reais livres de impostos. Aí vamos supor, ele vai abrir mão desse contrato com o Aston Villa para vir jogar no Cruzeiro e ganhar no máximo o Cruzeiro poder pagar 1 milhão e 100, 1 milhão e 800, 1 milhão e 600, alguma coisa assim. Então eu acho difícil já por esse lado. Segundo, o Aston Villa liberaria ele de graça, porque pagou 20 milhões de euros na temporada retrasada, né? Não, 2021-22, 20 milhões de euros, quase aí 100 milhões de reais. É claro, hoje o Coutinho vale 50, então poderia chegar a um acordo para pagar 50, mais 2 milhões de salário por mês. Não sei, mas eu sinceramente acho que não, porque acho que a questão financeira dele lá no futebol árabe, se ele quiser continuar por lá, ou qualquer um que seja na Arábia Saudita, na MLS, poderia ter propostas financeiramente muito superiores e ainda não desagradar, né, o Vasco e a torcida, onde ele é muito identificado. Então, lá pelo Al Ahly do Catar, 20 jogos, 6 gols e 3 assistências, desempenho razoável. Na temporada anterior pelo Aston Villa, jogou 22 partidas e 1 gol. Somente a primeira temporada que ele foi bem, né, 19 jogos, 5 gols e 3 assistências. É uma decepção, cara, porque o Coutinho basicamente parou de jogar em 2019, 2020, com 28 anos, 27 anos de idade. Acho que é um cara que eu gostava muito, sinceramente. Se viesse para o Cruzeiro, por exemplo, e retornasse 10% do futebol dele no Liverpool, para mim já seria um dos melhores jogadores do Brasil e poderia até mesmo, quem sabe, voltar a ser convocado para a seleção com a Copa do Mundo, né? Porque estamos agora em 2024, ele voltasse, por exemplo, em junho desse ano ou pro ano que vem, ainda daria tempo dele se destacar aqui no Brasil. E, pô, ele só teria 32 anos, né? Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 12 de junho, rapaz. Então já tem 32 anos, na próxima Copa ele teria 34, super novo ainda, né? Não tem nem, perto de aposentar ou algo nesse sentido, e para uma posição que o Brasil está muito carente. Então, vamos ver, né? Meu sonho, né? Matheus Pereira e Felipe Coutinho no Cruzeiro parece até uma fora da realidade. Eu vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação dele lá no futebol lá do Catar, onde tem tido uma nota média muito boa, 7.31. Dá para ver aí, então, que ele joga mais centralizado. É um meio ofensivo, raramente cai pelas pontas, tipo um ponta centralizado que vai chegar em profundidade, não. Mas agrega bastante, né? No caso, nesse meio de campo. E na minha opinião, se chegasse, por exemplo, ele jogaria mais centralizado, deixaria, por exemplo, o Matheus Pereira fazendo a dele pelo lado direito, cortando para o meio. Acho que faria muito interessante com base nesse mapa, né, de movimentação.
pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Na sequência aqui tem um recado também para vocês da Betfair, e eu quero destacar aqui, né, esse jogo do Cruzeiro no meio de semana pela Copa Sul-Americana, que está com uma ótima cotação, ó. Vitória do Cruzeiro contra o União La Calera, 1,22 a cada real apostado. Cruzeiro jogo importantíssimo para o Cruzeiro vencer e realmente, né, conseguir uma classificação para a próxima fase. Então, por exemplo, 1,22. Se eu colocar aqui R$100 uma vitória do Cruzeiro, voltaria 122, né, R$22 de lucro nesse jogo. 200, por exemplo, 244, enfim. Ou um valor aqui, ó, que você depositando R$65, você tem 100% de bônus, tá? Então você dobra já esse valor para começar a apostar a partir de R$65. Então, ó, se você apostar isso aqui, vamos colocar, né, vai ficar 130 no primeiro depósito, caso o Cruzeiro vença, 158. E ó que eu estou indo na opção simples, tem várias opções para você apostar. Por exemplo, eu acho que vai ter, vamos colocar aqui, ó, no jogo inteiro, né? Vamos colocar mais de 2,5 gols, pagando muito bem. Por exemplo, se o Cruzeiro vencer por 3-0 ou 2-1, né? Já seria esse resultado. Vamos colocar aqui, ó, mais de 2,5 e o Cruzeiro vencer, por exemplo, já ficaria uma cotação, ó, bem interessante realmente, né? 1,86. Aí vamos colocar aqui, ó, R$65, metade do valor que você depositar, já voltaria a 121. Então, ótima cotação para esse jogo do Cruzeiro lá na Betfair. Além disso, né, tem esse jogo do Cruzeiro agora na Sul-Americana, tem também, no caso do futebol brasileiro, aqui no Campeonato Brasileiro, para as próximas rodadas importantíssimas, já disponíveis em breves também aqui na Série A para vocês. Para você começar, o link da Betfair então tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E nos vemos lá, né, na patrocinadora oficial do Cruzeiro. Pega aqui esse cupom e a partir de R$65, dobrando o seu primeiro depósito. Bom, dando sequência aqui no vídeo, mais um que eu quero falar com vocês é sobre o Marcelo Groi. Hoje o Globo Esporte trouxe na manhã da segunda-feira essa informação aqui, ó. Aguardando o Cássio, o Cruzeiro também mantém Marcelo Groi, de 37 anos, no radar há alguns meses. O goleiro está no Al Ittihad e por enquanto não recebeu nenhum contato pela gestão do Pedro Lourenço, né? Então a informação aí do Gabriel Duarte, lá do Globo Esporte, muito obrigado por essa informação. E é um nome que eu já tinha comentado aqui com vocês, né? Eu tô sentindo até que eu tô sendo um profeta nesses últimos tempos, porque eu sempre falo das opções, né, que tem no mercado, do Cássio, do Marcelo Groi, do Pedro Lourenço comprar o Cruzeiro, aí passa 2 meses, 3 meses, tem tido especulação de forma oficial desses caras, né? Tô com sorte nos últimos vídeos, mas enfim, essa opção do Marcelo Groi também eu já vinha falando que era excelente há muito tempo, até porque ele tem sido reserva lá no Al Ittihad, onde jogou a última partida ainda no mês de fevereiro, né? Então ele foi titular absoluto nos últimos 4 ou 5 anos lá na Arábia Saudita, porém, como ele é brasileiro e ocupa uma vaga de estrangeiro na Arábia Saudita, ele acaba, né, virando uma opção fora, porque é a mesma coisa de você poder contar com um meia, por exemplo, estrangeiro, ou um goleiro. Você vai preferir uma opção mais pro ataque ou para defesa. O gol acaba que faz muita diferença? Faz, mas não é o principal, ainda mais quando você tem um time, por exemplo, mais baixo tecnicamente, né? Vamos colocar, você pode escolher 5 jogadores muito bons para o seu time, os melhores do mundo. Você vai escolher um goleiro melhor do mundo? Não vai, eu tenho certeza que não. Você vai preferir um ponta, um meia e tudo mais. Então é a mesma coisa lá na Arábia Saudita. Ele está com 37 anos. Para voltar aqui no Brasil, se por exemplo, o Coutinho é muito difícil porque tem essa identificação com o Vasco, o Marcelo Groi, então, na teoria, deveria ser muito mais difícil, né? Porque tem essa identificação com o Grêmio muito forte há algumas temporadas. E aí, então, poderia ser uma alternativa, na minha opinião, até melhor do que o do Cássio, tá, gente? Eu prefiro o Marcelo Groi do que o Cássio. É claro, o Cássio, por exemplo, tem que ter essa definição junto ao Corinthians, porque o Cruzeiro já tem um acerto, né, de 3 anos com o goleiro, já está tudo apalavrado, mas, por exemplo, falta ainda essa aprovação por parte do Corinthians, né? Porque aí, se, por exemplo, o atual goleiro, né, do Corinthians, ele começa a falhar ou tem uma lesão, quem que vai ser o reserva? Então se pensa bastante nisso, que aí o Cássio estaria à disposição. Mas vamos esperar, eu acho que o Cássio tem grandes chances de acabar vindo e vamos ver aqui a situação do Marcelo Groi, que tem contrato só até julho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato agora e chegar no meio da temporada, e eu gosto muito dele, acho que seria uma peça fundamental. O Grêmio, na minha opinião, tendo o Marcelo Rangel, o Marcelo Groi agora nesse ano poderia ser uma boa, mas ele já tem, né, o Rafael Cabral, então é difícil você pensar em trazer mais uma opção. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual dos dois você preferiria, né? O Marcelo Groi, 37 anos, o Cássio também com idade parecida, mas eu acho que o Marcelo Groi, eu iria mais nele, eu acho que está numa fase um pouco mais interessante. É claro, né? Vemos poucos jogos do Marcelo Groi, nos últimos meses, ok, na Arábia Saudita, mas o Cássio tem mais visibilidade. Então nós vemos as falhas e os acertos com mais frequência. Mas eu ainda assim prefiro como goleiro mesmo o Marcelo Groi. Mas o Cássio não acho uma opção ruim, se acabar chegando para o Cruzeiro não. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vamos para o último assunto, que é o Mastriani. Como assim o Mastriani?
Mastriani, né, Gustavo? Bom, onde nos últimos dias, eu lembro que acho que foi 2 semanas atrás, se falou, né, sobre essa possibilidade do Mastriani deixar o Atlético Paranaense, porque ele estava insatisfeito com as poucas oportunidades que ele tinha tido, né? E assim, faz sentido total, até porque se você for ver, nessa temporada, ele tem 19 jogos, 10 gols e 4 assistências. E voltou à tona no último final de semana, quando ele marcou 2 gols na goleada por 5-1 do Atlético Paranaense fora de casa na Sul-Americana contra o Raio Zuliano, né? Então, goleada aí de 5-1, ele fez 2 dos primeiros gols. E assim, se você for ver, no Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Vasco, ele jogou só 20 minutos. Aí no último jogo ele jogou contra o Juventude, jogou apenas 3 minutos, não entrou em campo na Copa do Brasil. E aí no último jogo agora do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, vitória do Atlético por 2-0 fora de casa, ele nem sequer saiu do banco de reservas, né? Então assim, é interessante, porque o Cuca tem preferido colocar o Pablo, por exemplo, nessa função de centroavante, e o Mastriani como reserva, em muitos jogos nem sequer entra em campo. Então realmente é estranho até de você entender essa situação. Então assim, acho que é um atleta que vai deixar o Atlético Paranaense no meio da temporada. Eu diria que somente se fosse com uma oferta do futebol da MLS, da Arábia Saudita, da Europa, não sei, porque no Brasil ele já vai ter chegado a esses 7 jogos, né? Ele já tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro da Série A, até julho ele vai chegar a 7 tranquilamente. Então, nesse quesito eu acho que não, mas é um jogador que eu gosto muito, eu ficaria de olho. É estranho, né, o Cuca colocar o Pablo como titular e o Mastriani como reserva. Sempre quando ele joga como titular, ele marca gols, e tem jogado mais na Sul-Americana e aí no Campeonato Brasileiro, igual foi no último jogo, né, nesse domingo contra o Palmeiras, nem sequer saiu do banco de reservas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, você gosta do Mastriani, não gosta, aceitaria, por exemplo, ele no Cruzeiro para essa atual temporada. É um nome que foi especulado, mas acabou que pelo valor, né, de 10 a 13 milhões, o Cruzeiro acabou não investindo. Enfim, eu gostaria muito, ele e o Mastriani para disputar essa posição. Acho que o Mastriani e o Dineno, né, para disputar essa posição, acho que seria bem interessante. Outras sugestões de conteúdos que eu também já trouxe aqui no canal vão estar aparecendo na tela final para vocês, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!